Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Continuando aqui o estudo da primeira carta de Paulo aos Coríntios, nós estamos nas semanas finais, no penúltimo capítulo. E como a gente está na gravação do vídeo 53, já foram 52 semanas, ou seja, faz um ano que a gente tem estudado cotidianamente aqui, ainda que de forma rápida, essa primeira carta de Paulo aos Coríntios. Bom, ele tem falado, nesses últimos versículos e capítulos, sobre a ressurreição. Falou bastante, da ressurreição de Jesus, e agora tem falado, de modo geral, sobre a ressurreição de todo mundo. E ele vai dizer assim, se há um corpo psíquico, há também um corpo espiritual. Assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Daí, eu não sei se vocês vão lembrar, mas lá em Romanos tem um momento que ele fala de alma vivente e espírito vivificante. Paulo faz uma diferença aí. Essa diferença que Paulo faz, a gente pode entender ela justamente pela lógica da evolução espiritual. E por isso que corpo psíquico e corpo espiritual faz tanto sentido. Hoje, a gente precisa dos aspectos psicológicos no nosso crescimento, dos conflitos psicológicos, inclusive, para que um dia eu consiga marcando e transformando o meu espírito. Então, como se fossem dois momentos, Um momento em que eu estou ainda mais fechada no corpo psíquico, psicológico, até que eu permito que o meu espírito expresse toda a sua potência. E é lógico que isso vai levar vidas e vidas e vidas sucessivas. Então ele diz que o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão tornou-se espírito que dá vida. Então lá em Romanos ele fala do último Adão também, o último Adão, ele fala do segundo Adão. O segundo Adão é Jesus. O que ele está querendo dizer com isso? O que a gente pode pensar? O primeiro Adão, que é o Adão que a gente conhece, da Gênese, ele é um modelo, uma metáfora, um jeito de viver as coisas no mundo. De que jeito? Deus deixa as normas claras e você fala, não, quero fazer do meu jeito, porque o fulano me influenciou. Esse é um jeito de viver, um modelo que a nossa humanidade tem seguido há milênios. Mas veio um outro modelo, esse outro modelo é Jesus. É o modelo do amor, da responsabilidade, do perdão, do desapego às coisas materiais, sem deixar de cumprir as suas normas. E aí então ele vai dizer, primeiro foi feito, não o que é espiritual, mas o que é psíquico. O que é espiritual vem depois. Então primeiro a gente precisou desse modelo do Adão, primeiro a gente precisa dos nossos conflitos psicológicos para que a gente possa fazer crescer o nosso espírito. O primeiro homem tirado da terra é terrestre, o segundo homem vem do céu, ele está falando de Jesus. Tal foi o homem terrestre, tais são também os terrestres. Então, a gente teve um modelo de pensamento e de comportamento. E aí a gente seguiu. Tal foi o homem celeste, tais serão celestes. E aí veio Jesus e deu um novo modelo. Por isso foi tão transformador. E a gente vai conseguir chegar naquilo que Jesus aponta pra gente. Então, o Paulo ele tem uma percepção de presente, passado e futuro muito diferente, uma percepção de tempo. E assim como trouxemos a imagem do homem terrestre, então a gente ficou preso, estamos presos ainda, no modelo adâmico há milênios, há muito tempo. Assim também traremos a imagem do homem celeste, mas nós vamos nos libertar disso. Digo-vos, irmãos, a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorruptibilidade. Eis que vos dou a conhecer um mistério, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Bom, aqui lembrando que a morte é um conceito que tem várias possibilidades, inclusive uma delas é o afastamento de Deus, mas sempre a gente vai se transformar. E quando ele diz, não pode herdar o reino de Deus sem a corrupção, nem a corrupção não pode herdar o reino de Deus. Então, conforme eu estou aqui, lidando com a minha vida encarnado, sem despertar minha consciência para o bem, não tem como eu chegar no plano espiritual exigindo, que eu possa ganhar, merecer isso ou aquilo, sendo que eu ainda não fiz por merecer,
ter um padrão vibratório tal que condiga, né, que esteja coerente com esses espaços paradisíacos que a gente tanto deseja. Então, num instante, num abrir e fechar de olhos, ao som da trombeta final, sim, a trombeta tocará. E os mortos ressurgirão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, quando ele fala no abrir e fechar de olhos, lembra pra gente aquilo que o Espiritismo fala bastante, que é uma experiência, é um momento, uma vida é um momento. Nós temos tantas, né? Já vivemos várias, vamos viver outras. Então, a nossa noção de tempo é muito relativa quando é o espírito que está olhando. O espírito de cada um de nós, encarnado ou desencarnado, é uma outra concepção. Como efeito é necessário que este ser corruptível revista a incorruptibilidade e que esse ser mortal revista a imortalidade. Ou seja, eu preciso me transformar, eu preciso me melhorar. E quando ele fala os mortos ressurgirão incorruptíveis, eu estou aqui me lembrando do livro Paulo Estevão, quando ele viu o Estevão morrer, por culpa dele, aliás, né, por responsabilidade dele, apedrejado, todo ensanguentado, e depois de um tempo ele tem a visão do Estevão iluminado. Claro, né, ele foi um Marte. Então o corpo físico morreu, mas o espírito brilhou ainda mais. Né? Então é por isso que ele diz, os mortos ressurgirão incorruptíveis, claro, de acordo com a sua evolução espiritual. Mas a gente continua depois.